Começamos agora mais uma entrevista para a Beta Redação na editoria Economia. Aqui comigo hoje, Fabian Schulze Domingues, que é doutor em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e mestre em Filosofia. Atualmente é professor adjunto de Teoria Econômica e coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Economia Urbana da URGS. Seja bem-vindo, Fabian. Obrigado. Hoje o tema da nossa entrevista é Direito à Moradia. Fabian, no nosso estado, inúmeras comunidades ocupam prédios que estão ociosos. Considerando que essa situação é ilegal, não seria interessante para o governo regularizar a situação dessas pessoas e, por consequência, aumentar a arrecadação de impostos? Sim, seria muito interessante se o Brasil não fosse um país profundamente marcado pela desigualdade social, né? Então, acho que o primeiro dado, né, é a gente ver que prédios, né, e que espaços são ociosos, né? Isso tem inúmeras causas, né? Uma delas é, por exemplo, a falência de empresas e, inclusive, o Brasil tem uma legislação que permitiria o uso desses espaços, né? Só que a legislação ela não é aplicada. Né? Então, e não é aplicada basicamente pelos agentes do Estado. Tá? Então, a pergunta é por que a legislação que existe para o aproveitamento de prédios públicos ociosos e, enfim, desses espaços ociosos não é levada a efeito, né? Sim. Isso tem raízes na nossa estrutura de Estado que é muito desigual, tá? Que ela é segregadora de uma parte importante da população. E tu tem conhecimento dessa estrutura legislativa que daria conta de ocupar os espaços? Sim. Existe previsão para os municípios, por exemplo, poderem fazer desapropriação de imóveis vagos. Tá? Só que essa legislação ela não é levada a efeito, é daquelas curiosas afirmações que a gente escuta que a lei não pega. Que a lei tá? não pega. Então, para alguns casos, a lei pega, né? E para outros ela não pega. E, basicamente, o que determina que a lei pega ou não, nesse caso, é o poder econômico e a própria estrutura de funcionamento do nosso Estado. Né? Por exemplo, a ocupação Mirabal foi a ocupação de um prédio, então ela é considerada, quando a gente olha apenas o direito à propriedade, como ilegal. Né? Só que, por outro lado, o Estado se obriga a fazer assistência a essas mulheres. Tá? E, no entanto, a Justiça Estadual concedeu já 2, 3, enfim, desapropriações desses prédios, de modo que eles vão ficar vazios e não vão ter ocupação. Tá? Mas a gente só vai conseguir entender melhor esse fenômeno quando a gente entende as consequências profundas da desigualdade entre o Estado brasileiro. Né? O Estado brasileiro pratica ativamente políticas de segregação social, pratica ativamente políticas de higiene social, né? E tem como um dos seus principais objetivos, assim, não declarados, tirar do centro das cidades e dos bairros mais valorizados populações pobres, tá? Então, populações de baixa renda. Tá? Por exemplo, dentro dos instrumentos, tá, urbanísticos, por exemplo, existe a previsão de construção de habitações de interesse social, tá, que deveriam justamente poder garantir o acesso à cidade, o direito à cidade, à população de baixa renda, em todos de abrangência municipal. Só que o que acontece é que essa legislação acaba sendo cumprida parcialmente e de maneira muito ineficaz, porque as pessoas de baixa renda acabam morando nos lugares mais pobres, mais distantes. Tá? Então, embora a gente tenha a legislação, ela não é levada a efeito. Sim. Tá, ok. A gente sabe que políticas públicas como Minha Casa Minha Vida vem enfrentando restrições no atual governo. O programa Minha Casa Minha Vida, especificamente, ele fomenta a economia? E se sim, até que ponto isso influencia no mercado? Pois então, assim, quando a gente olha assim, o investimento em construção civil, tá, a gente é obrigado a dizer que sim, o Minha Casa Minha Vida, ele fomenta a economia, ele fomentou a economia desde 2009, quando ele foi implementado. Né? Inclusive, esse foi o principal objetivo dele, fomentar a economia. Agora, se tu me perguntar se esse fomento à economia é uma boa política pública em termos de habitação, tá, a resposta é negativa.
Tá? Ele fomenta a economia, mas porque os investimentos foram muito grandes, né? Foram na ordem de mais de 200 bilhões de reais. Só que, no entanto, se a gente olha as características desse investimento e como é que foi aplicado esse dinheiro, a gente pode elencar uma série de problemas ou de questões que poderiam ter sido melhor pensadas para que o programa gerasse melhores efeitos. Tá? Por exemplo, todo esse dinheiro gasto não teve nenhuma melhoria tecnológica em termos de processo de construção de casas populares. Tá? Então, as casas continuam sendo feitas com tijolo, com reboco, de maneira muito artesanal, de baixa qualidade. E quando, por exemplo, a gente olha no mundo a inovação em termos de habitação, a gente vê, por exemplo, a impressão de casas em 3 dimensões. Tá? As soluções tecnológicas, elas permitem o aumento da produtividade da economia e o que a gente chama em economia a geração de externalidades positivas. Né? Então, uma tecnologia que fosse gerada pelo programa poderia se espalhar pelos outros atores sociais que também absorveriam essa tecnologia. Então, por exemplo, isso não foi feito. Tá? Uma outra questão. É claro que a construção de casas e a construção de unidades habitacionais tem seu interesse, né? Mas uma das coisas que importa é saber aonde que elas são construídas. Tá? E o Minha Casa Minha Vida teve um programa de deu um conjunto de incentivos muito ruins. Tá? Porque basicamente o que o programa induzia era a compra de terreno barato, que é longe do centro da cidade. Tá? Então, uma boa parte dos condomínios Minha Casa Minha Vida foram feitos na periferia distante da cidade. E por que isso é um problema de política pública? Porque agora, como os condomínios são longe da cidade, o poder público vai ter que gastar em infraestrutura, vai ter que botar transporte, vai ter que botar água, vai ter que botar luz, vai ter que botar escola, vai ter que... Enfim, é uma série de custos que não aparecem para o empreendedor privado, tá? Que vai ganhar mais dinheiro porque está construindo um terreno mais barato. Só que, no entanto, são custos que aparecem para toda a sociedade no médio e longo prazo, porque agora a prefeitura, né, no caso de fornecimento de água, por exemplo, a prefeitura vai ter que estender as redes de água. Tá? Até estender as redes de água, aquela região vai passar por problemas de racionamento de água, por exemplo, por problemas de falta da água, porque foi criado uma unidade habitacional sem infraestrutura adequada. Né? Então, nos programas Minha Casa Minha Vida, isso também é um outro problema recorrente. Tá? Então, assim, no curto prazo, sim, é uma boa política fazer um programa habitacional porque, de fato, tu gera renda para a economia. Tá? Agora, o desenho dessa política ela é importante porque, senão, tu acaba tendo o que a gente chama lá de externalidades negativas. Né? Mas também é a distância do trabalho, né? É a impossibilidade que as pessoas têm de encontrar emprego próximo da sua residência. Resumindo, seria interessante ter um programa de habitação, só que nos moldes do Minha Casa Minha Vida tem uma série de problemas que o programa gerou que a gente está pagando a fatura hoje. Uma outra situação que também é importante dizer é que o Minha Casa Minha Vida, ele não, o formato do programa desrespeitou os planos diretores das cidades. Tá? Então, por exemplo, o plano diretor de Porto Alegre prevê que a zona sul da cidade seja uma zona rural-urbana, que ela não tenha densidade. Tá? Então, portanto, não deveria ter condomínios habitacionais lá. Tá? Então, a revelia do plano diretor, que inclusive está no processo de revisão, foram construídos condomínios na zona sul, aumentando a população contra o plano diretor. Tá? Segundo uma estimativa do Ministério Público Estadual, o número de pessoas que moravam em ocupações irregulares chegava a 240 mil no final de 2017. Geralmente, esses prédios que são ocupados ou grandes terrenos que abrigam ocupações são comprados pela iniciativa privada para realizar empreendimentos distantes da realidade social das pessoas que os ocupam irregularmente. A iniciativa privada não poderia fazer projetos mais próximos da realidade dessas pessoas ou então obras de contrapartida ou reparação que viabilizassem a realocação delas? Então, é uma boa pergunta, tá? Porque, né, a pergunta no fundo é assim, né, será que a gente não podia seguir um modelo fordista, assim, que o Ford vende os seus veículos para os seus trabalhadores? Né? Sim, se a estrutura do capitalismo brasileiro fosse outra, né? O problema é que a gente não tem uma sociedade de massas, um capitalismo de massas
né? Como a gente viu, por exemplo, nos Estados Unidos, né? A gente tem uma política, de novo, né, baseada e tem a sua lógica, seu fundamento na desigualdade social, tá? E o raciocínio básico do grande capital, dos grandes investidores, é que não fazer, enfim, produtos para os mais pobres não traz dinheiro, tá? Então a gente não tem uma lógica de inclusão dos mais pobres dentro do sistema. Na verdade, a gente tem uma lógica de exclusão, tá? E isso, na verdade, assim, tá no discurso, né? Tá na visão de mundo, né? E isso acaba replicando na forma como a questão da terra e da habitação é tratada, tá? Porque essa coisa de que as ocupações são feitas só por famílias pobres simplesmente não é verdade, tá? Eu acho interessante, tem um livro do Guilherme Boulos lá, Por que Ocupamos, que ele mostra que os grandes clubes, por exemplo, de São Paulo, tá? Todos eles ocupam terras públicas, tá? Se a gente fizer um levantamento em Porto Alegre aqui, a gente vai se surpreender com a quantidade de grandes empreendimentos que acabam, de uma maneira ou de outra, ocupando a terra pública. Só que o tratamento, tá, dos mais ricos que ocupam ilegalmente terra pública é muito diferente do tratamento dado aos mais pobres, né? Quando são os mais ricos, tem os termos de ajustamento de conduta, tá? Os TAC, né? O pessoal senta na mesa, toma um cafezinho, né? Troca cartões e faz um ajuste, né? Agora, quando ou muda a lei, que nem é o caso da Fazenda do Arado, tá? Que é um empreendimento muito grande em Porto Alegre, que eles vão criar, no meio do brejo, uma zona urbana. Para todos os efeitos, é simplesmente um absurdo, tá? A lei não permite, aí vai lá e muda a lei, tá? Agora, aos mais pobres é reintegração de posse, né? E oficial de justiça. Então agora a gente vai fazer uma pequena pausa. Voltamos em seguida para conversar com o Fábio sobre acesso à moradia. Estamos de volta com a nossa entrevista que está tratando sobre direito à moradia. Aqui no estúdio conosco, falando sobre o tema, está o doutor em economia Fabian Schulze Domingues. Fabian, vamos continuar então a nossa conversa falando de novo sobre esse grande número de pessoas sem casa. Não seria interessante para o mercado imobiliário acessar essas pessoas, enxergá-las como potenciais clientes? Pois então, eu acho que sim, né, mas ligando com a resposta anterior, na verdade, a grande questão de tu ter políticas para as pessoas mais pobres é que tem que ter formas de financiamento públicas. Tá? Eu acho que é uma das estratégias, né? Também, né, porque, entre outras coisas, né, em função da nossa desigualdade, né, não se tem, tá, uma visão assim de que é possível incorporar no mercado imobiliário, tá, essa fatia grande aí de pessoas que não têm casa. Se a gente vai olhar do ponto de vista histórico, a questão da terra remonta à Lei de Terras de 1850, tá, que é o marco definidor da estrutura fundiária brasileira. E essa estrutura fundiária e essa lei, ela surge num momento em que as elites escravocratas se veem num beco sem saída, tá? Que é, assim, a percepção clara que a escravidão no Brasil vai acabar, tá? E que, portanto, a forma de riqueza contada em escravos ia acabar, tá? Então, esse é digamos assim, o contexto da Lei de Terras, tá? Como uma alternativa, né, ao fim da escravidão e, portanto, para satisfazer os barões, né, que era a elite agrária da época, se decidiu por ter uma lei de terras que ela é absolutamente excludente e ela foi feita, ela foi pensada nos moldes de excluir os futuros escravos libertos. Tá? A ideia era impedir que esses escravos libertos tivessem acesso à terra, tá? Então, isso acho que é um primeiro dado, tá? O segundo dado é o direito à habitação, tá? Porque o acesso à terra é uma situação, tá? A habitação envolve espaço construído, então envolve, né, construir alguma coisa em cima da terra e não necessariamente resolver o problema da moradia significa dar terra para todo mundo.
tá? Significa que as pessoas têm que ter alguma forma de acesso à terra. Então, por exemplo, elas podem ter a posse, elas não precisam ter a propriedade, né? Inclusive, uma das propostas aí do promotor Cláudio Aria, aqui de Porto Alegre, que trabalhava na Procuradoria de Ordem Urbanística, e ele tem artigos sobre isso, que é muito interessante. Ele diz: tu não precisa dar a propriedade da terra, tu tem que garantir a posse, que as pessoas se sintam, possam, por exemplo, sair de casa, que é uma coisa que a gente não se dá conta, né? Que quando as pessoas, por exemplo, que moram em favelas, locais precários, muitas vezes elas se restringem de um conjunto de bens porque elas não podem sair de casa. Porque como elas não têm a posse, elas não têm a propriedade, se elas saem de casa, qualquer um pode entrar e ela não tem instrumentos legais que garantam, né? Então isso agrava a pobreza. As pessoas não conseguem sair porque justamente elas não têm como, não têm ferramentas para isso. Então, por exemplo, isso seria uma outra situação, né? Como é que tu faz para garantir que as pessoas que moram nas terras que não são do mercado, porque também, porque a questão da terra ela tem várias dimensões, tá? Porque é o seguinte, ó, existe um estoque de terras que são as terras do mercado, que são as terras que a gente diz aí que tem escritura pública, tá? As pessoas vão lá, compram, passam no cartório, não sei o quê. Só que tem um conjunto de terras que não estão no mercado, tá? Por exemplo, aquelas que desabam, tá? Então, que é uma coisa no Brasil, é sempre uma novidade, tá? Chove forte, desaba morro, que surpresa, tá? Essas terras são justamente, se sabe, né? Porque simplesmente se sabe que essas terras elas não são vendáveis no mercado, porque elas são áreas de risco, elas são áreas de alagamento, elas são áreas de resíduos tóxicos, e são justamente essas as áreas que se permite que os mais pobres morem, tá? Então, tem uma política perversa aí, né? Que não, ao mesmo tempo não se dá a terra, mas ao mesmo tempo se permite que as pessoas morem em áreas precárias. Mas a questão básica, tá, da realidade social é o seguinte, ó, o problema da habitação, por isso, da habitação no Brasil não está relacionada à falta de espaço construído. Aumentar o espaço construído não necessariamente resolve os problemas de habitação, que foi o que aconteceu na Minha Casa Minha Vida, aliás, tá? Porque o que aconteceu, o déficit habitacional no Brasil, o déficit durante a execução do Minha Casa Minha Vida, para as faixas de renda do Minha Casa Minha Vida, principalmente a faixa 1, o déficit aumentou, tá? Se construiu, lá era 1 milhão, 2 milhões de casas na época, tá? Os caras tinham construído 2 milhões de casas e o déficit habitacional tinha subido, tá? Por quê? Porque uma das consequências do Minha Casa Minha Vida foi o aumento dos preços do mercado imobiliário. Se a gente olha as estatísticas do período, o preço dos aluguéis e da terra disparou. Tá? Então, tudo aquilo que foi construído de casinha de baixa qualidade, distante, para os mais pobres morarem, tá? Não surtiu efeito, porque ao mesmo tempo que essas pessoas iam morar lá, um contingente maior de pessoas estava deixando de morar em casa, né, porque não tinha mais condições de pagar aluguel e estava indo para moradias precárias. Tem essa dimensão, tá, de que a moradia, o problema da moradia poderia ser resolvido simplesmente usando o estoque de imóveis vagos, por exemplo. Isso seria, na minha opinião, acho que no momento de crise econômica seria uma ótima saída para os imóveis vagos na administração pública, né? Incluindo aí o INSS, por exemplo, né? Mas o poder público estadual, o poder público municipal, né? De criarem situações, de criarem estratégias para que esses espaços sejam ocupados, né? Mas, de novo, né? Os agentes públicos, em geral, vêm com muito preconceito da casa, da direito à moradia digna para pessoas de baixa renda, tá? Eles acham que as pessoas têm que trabalhar para conseguir suas casas, né? E quando a gente sabe que com o salário mínimo do Brasil é impossível tu comprar uma casa decente num lugar... Não dá para pagar aluguel, que dirá comprar alguma coisa. Então, de fato, para isso se precisa de políticas públicas e tem outra dimensão também, né? Que toda a falta de acesso a uma moradia adequada, ela tem uma série de consequências sociais muito complicadas. Por exemplo, a saúde das pessoas, tá?
né, a qualidade do trabalho que as pessoas fazem, né, a gente diz na economia a produtividade, né, a educação, quer dizer, né, tu tem a violência, né, tu tem um conjunto aí de problemas sociais que poderiam ser minorados, não digo resolvidos, mas minorados, se as pessoas tivessem condições mais adequadas de moradia. Na nossa segunda pergunta, então, aqui nesse bloco, é a respeito do aluguel social. O aluguel social ele é uma das formas de regularizar a situação dessas pessoas que não têm onde morar ou que ocupam habitações irregulares. A ampliação desse benefício não seria interessante do ponto de vista econômico, tanto para o governo quanto para a iniciativa privada? Porque ao regularizar a situação dessas pessoas, elas conseguem empregos, consomem, pagam impostos, se tornam economicamente ativos. Boa pergunta, tá? O que acontece é o seguinte, para a gente ter uma política, assim, a nossa experiência de política de aluguel social, ela foi, podemos dizer assim, fracassada, tá? Porque uma das propostas, né, do aluguel social era justamente garantir que as pessoas, principalmente na época das grandes obras, né, das obras da Copa, pudessem morar em lugares relativamente próximos de onde elas viviam antes, tá? Isso não se confirmou, tá? Os R$400, R$500 que a prefeitura pagava para auxílio aluguel fizeram empurrar essas pessoas para a periferia, tá? da cidade. Então, esse é um primeiro dado. O segundo dado é que esse tipo de subsídio público, tá, interfere nos preços de mercado. Tá? Isso é um problema sério, porque vamos dizer o seguinte, tinha alguém lá querendo alugar a sua casa por R$350. Tá? Quando ele fica sabendo que a prefeitura vai pagar o aluguel social de 400, esse aluguel social passa a ser o piso dos aluguéis na cidade. Então, um efeito que se tem desse aluguel social é que os preços praticados abaixo do aluguel social que tendem a subir e se equalizar no preço do aluguel social. Então, né, existe uma convergência em termos desses preços e, em geral, essa convergência é para cima, não é para baixo. Tá? Então, por exemplo, se a prefeitura criasse 3 faixas de preço, tá? O de 350 ia para 400, de 450 ia para 500, de 550 ia para 600, tá? Inflacionando o mercado. Tá? Também, um outro dado interessante do aluguel social é que ele é paliativo, né? E também, nas políticas públicas, por exemplo, da prefeitura, ela é por 4 meses, 5 meses, 6 meses, né? É uma solução muito precária, né? Que não é de fato uma solução, né? Ela atenua questões pontuais, mas ela não resolve nenhuma questão estrutural importante. Tá, ok. Historicamente, em Porto Alegre, o reassentamento das famílias que vivem em situação irregular é feito em lugares distantes e completamente diferentes de onde elas habitavam. Isso, muitas vezes, ocasiona que essas famílias não tenham como se sustentar pela distância do emprego anterior e também acaba as afastando da comunidade que pertenciam. Por que isso acontece? E, do ponto de vista econômico, não seria mais relevante preservar o emprego delas e a autonomia dessas pessoas? É que o problema é o seguinte, ó, é que os empregos dessas pessoas, em geral, são empregos de baixa produtividade e baixos salários, tá? Então, tu tem, do ponto de vista assim, estritamente econômico, é claro que a preservação pontual dos empregos pode ajudar as pessoas, mas o fato é que esses empregos eles são muito pouco qualificados, né? E tem também, né, se a gente vê, por exemplo, em Porto Alegre, a gente teve algumas experiências, né, de reassentamento dessas famílias nos bairros mais nobres, por exemplo, a Vila Planetário, a Vila Ipiranga, né, e existe um enorme preconceito social, né, com relação a esses espaços, né, que são frequentemente e jocosamente identificados como pontos de tráfico de drogas, tá? Como se as pessoas pobres fossem simplesmente traficantes de drogas e ninguém comprasse. Tá? Tá? Ninguém comprasse. Ali vendendo para eles mesmos. Sim, faz de conta que ninguém compra, né? Então, isso eu acho que assim, se a gente vai pensar em termos de uma política pública consequente de habitação, é claro que tem que incorporar as pessoas de menor renda no centro da cidade, tá? E isso é bom para a cidade porque
por exemplo, diminui as externalidades, diminui congestionamentos, faz os lugares que têm mais infraestrutura serem ocupados, tá? As infraestruturas consolidadas, as grandes redes de água, luz, educação, né? Só que o problema é que a gente tem essa clivagem social, né? E está muito forte, né? Politicamente isso foi se deteriorando, né? A ponto de se igualar a pobreza com crime, né? Então, e nisso, assim, essa tendência de expulsar as pessoas de baixa renda dos centros da cidade. É isso, então. Muito obrigada, Fabian, pela tua presença. Agradeço. Essa foi mais uma entrevista para a Beta Redação na editoria Economia. Com supervisão do professor Pedro Osório, reportagem de Renata Cime e Tina Borba e suíte de Lucas Reis. Muito obrigada.